texto, Êxodo capítulo 16, versículo 1 diz assim, palavra do Senhor. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai. Aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar, pois nos trouxeste a esse deserto para matar de fome toda esta multidão. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. A situação aqui, ela é desesperadora, a situação aqui é de escassez, eles estão em meio a um deserto do qual nós também passamos certos momentos da nossa vida. Há aquelas crises financeiras que nós às vezes não conseguimos saber como vamos sanar, às vezes há uma doença que chega, uma decisão difícil que nós devemos tomar. E nessas horas, momentos aonde nós estamos ali em meio a um deserto, não há aparente provisão ou saída da nossa situação, qual que é a nossa reação comum? Muitas pessoas, quando estão em momentos de crise no relacionamento, crises financeiras, crises na saúde, elas são tentadas a ter uma atitude semelhante à do povo, de murmuração. O que é murmuração? Murmuração é uma reclamação, é falar que Deus ele não cuida de nós, não tem cuidado. Mas há uma segunda tentação que nós sofremos nos momentos de crise e escassez, que é tentar dar o nosso jeito, tentar resolver da nossa maneira. É que nós vemos na vida de muitas pessoas. Elas estão diante de uma situação e elas querem resolver tudo aquilo sozinho. E normalmente nesses momentos de crise, nós nos esquecemos de quem é Deus e o que Ele nos prometeu. Nós vemos exatamente essa situação aqui no texto de Êxodo 16. Nós vemos um povo passando escassez, nós vemos um povo ali reclamando diante do Senhor, mas nós também vemos um Deus sustentando o seu povo em meio ao deserto. E hoje, meus irmãos e minhas irmãs, Deus ele nos convida a confiar nele como o nosso sustento. E é exatamente isso que o texto vai nos ensinar. Ele nos ensina que nós devemos confiar no Senhor, confiar na sua provisão diária e encontrar descanso em meio às incertezas da vida. Mas como que nós fazemos isso? Olhando para Cristo. Os israelitas, conforme eu disse, eles estão no deserto. O que eles estão vivendo aqui? O contexto acabaram de ser libertos do Egito, aonde viveram 400 anos como escravos, vivendo ali sob a mão pesada de Faraó. Deus os liberta por meio de uma mão poderosa, milagres acontecem. Eles saem, caminham. Os egípcios se arrependem de ter libertado o povo de Israel e vão atrás dele. E nós sabemos que isso tem o dedo de Deus, pois Deus mesmo diz que endureceria o coração de Faraó para que perseguisse Israel. E dessa maneira o Senhor seria glorificado. No capítulo 14, nós vemos o grande milagre de Deus acontecendo. O povo está diante do Mar Vermelho, atrás está vindo o exército inimigo, não tem como fugir pelas laterais. Então Deus ele dá uma ordem a Moisés, e o povo passa pelo meio do mar a seco. Eles atravessam o mar. Agora, no capítulo 16, eles estão em um processo. Eles estão agora caminhando no deserto. Esse texto aqui
acontece nesse cenário, um cenário de transição, um cenário de processo. Eles estão deixando a escravidão e agora estão caminhando para o seu destino. E qual que é o destino que o povo está indo? Terra prometida, a terra de Canaã, que é a promessa que Deus havia feito a eles, mas primeiramente a Abraão, Isaque e Jacó, que são os patriarcas. E diante desse cenário de processo, cenário de caminhada, de transição, nesse deserto surge a ingratidão e a falta de fé dos israelitas. Olhando para o texto, o versículo 1 diz que passou apenas 1 mês e meio, 45 dias que eles saíram do Egito, que eles foram ali libertos, passaram pelo Mar Vermelho, e agora no versículo 2 e 3, diz que eles agora estão murmurando contra Moisés e Arão. E se a gente for ler todo este capítulo 16, todos os 36 versículos, sabe quantas vezes aparece essa palavra murmurar ou reclamação? Aparece ao todo 7 vezes. Ou seja, a murmuração deles não é um impulso simplesmente, não é algo que está acontecendo que está fazendo com que eles reclamem e murmurem diante do Senhor, mas mostra que é uma rebelião organizada. Eles estão mostrando aquilo que está em seu coração. Em outras palavras, eles estavam livres da escravidão. Viveram toda a sua vida como escravos. Agora, eles precisam se libertar da mentalidade de escravos. E aqui, claramente, no versículo 3, nós vemos que essa mentalidade de escravidão ainda está bem enraizado neles. Eles dizem no versículo 3, melhor seria morrer no Egito. Essa reclamação, essa expressão que eles estão colocando ali diante de Moisés e Arão, mostra claramente o seu desespero. Eles acham que enfrentar aquela situação do deserto de incerteza é pior do que ser escravo lá no Egito. E ainda no versículo 3 eles dizem, quando estávamos, olha só, sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar. Eles esqueceram de quanto o faraó havia oprimido eles, quanto sofrimento eles passaram. Eles estavam lembrando das panelas de carne e como eles eram, felizes na perspectiva deles, melhor do que o atual momento. Ou seja, eles preferiam ser escravos no Egito a enfrentar um deserto, dificuldades, mas quem estava lá? Deus. Eles preferiam estar no Egito sem a presença de Deus do que enfrentar dificuldades no deserto com o seu Deus. É isso que nós vemos, mas talvez alguns olhem e falem assim, não, o problema deles é claro, vamos dizer assim, é comum acontecer isso, quando a barriga ela está doendo de fome, e somente aqueles que passaram fome sabem que fome dói, passar fome é difícil. Mas o problema aqui do texto não é uma fome física, simplesmente. O problema do texto aqui é uma crise que há dentro do coração deles, uma crise espiritual. O que há aqui é que eles não conseguem crer, não conseguem confiar que Deus irá sustentá-los em meio a um deserto. E no versículo 8, apesar de, no versículos primeiros, dizer que a murmuração, eles reclamaram contra Moisés e contra Arão, o versículo 8, Moisés deixa bem claro, vocês não estão murmurando contra mim não, e nem contra Arão. A sua murmuração é contra Deus, e Deus está ouvindo todas as suas murmurações. Ou seja, eles estavam demonstrando ter um coração tão endurecido quanto o de Faraó lá no Egito. E meus irmãos e minhas irmãs, hoje, apesar de vivermos em uma época diferente, uma cultura diferente, enfrentamos
as mesmas incertezas, conforme eu disse no início dessa mensagem. Há várias situações que acontecem na nossa vida, às vezes situações que outras pessoas veem, outras que ninguém sabe, que nos leva a murmurar, que nos leva a buscar o controle da nossa vida. E muitas das vezes essas situações nos fazem esquecer das promessas de Deus, esquecer daquela promessa lá, contida lá no Salmo 46, que Deus é socorro e fortaleza, refúgio, socorro bem presente no momento da tribulação. Nós esquecemos que Deus se faz presente na nossa vida, apesar das situações difíceis. E infelizmente, nós vivemos em um mundo de pessoas ansiosas, insatisfeitas, ingratas, pessoas descontentes, pessoas que tentam resolver tudo sozinhas. E aí, resultado disso tudo é, ou elas trabalham demais, esquecem do Senhor, ou simplesmente tentam resolver a sua maneira. Mas voltando aqui ao texto de Êxodo 16, nós vemos que mesmo apesar de toda essa ingratidão, apesar dessa falta de fé, apesar da murmuração, Deus não nos abandona, olha só. Porque o normal é o quê? Se você está vivendo com uma pessoa que reclama muito, tá quente demais, olha a chuva, olha isso, a minha vida nunca dá certo, dá nada certo na minha vida, a minha esposa é assim, o meu marido é desse jeito, os meus filhos eu não aguento mais meu trabalho. Ninguém gosta de viver com pessoas assim. Normalmente, pessoas ingratas, pessoas que não têm fé, nós nos afastamos. Mas Deus não faz isso. Deus não se afasta, Deus não nos abandona. E qual que foi a resposta de Deus diante da reclamação, diante da ingratidão, diante da falta de fé? Não foi castigo, mas graça. Olhe só no versículo 4. No versículo 4, em vez de castigar, Deus diz: Eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção cada dia. No versículo 31, o povo dá nome para esse pão que Deus manda descer do céu. Deus põe o povo põe o nome desse pão de maná. E lá Moisés tenta descrever o que era esse pão. E ele fala que é como uma semente de coentro, bem pequenininha, mas quando coloca na boca é doce, doce como mel. E é este pão, é este maná que Deus provê para aquele povo. E observe que esta provisão de Deus vem de forma inesperada, vem de um lugar que eles não estão esperando, porque o normal é o quê? Deus às vezes mandar o quê? Codornizes, que é carne, vai mandar os animais. O normal é o quê? Eles entrarem numa cidade e ali ter mantimento para eles. É assim que a gente procura os alimentos. Ora uns estão caçando, pescando, ora outros estão indo no supermercado, no açougue, na padaria. É lá que nós conseguimos alimento. Mas do céu, já diz um ditado, né? Do céu só cai água. Não fique esperando mais do que água do céu, só chuva que cai do céu. Mas aqui Deus fez diferente. Do lugar que eles menos esperavam, veio a sua provisão. Isso nos ensina que Deus, Ele provê na nossa vida de lugares inesperados e também, às vezes, de lugares familiares. E aqui nós vemos claramente que o propósito de dar pão do céu não era simplesmente suprir uma necessidade. O povo está com fome, vou mandar pão do céu para suprir essa necessidade. Quando nós lemos toda a história, nós vemos que há uma lição. Deus está ensinando aquele povo. Deus está ensinando aquele povo a confiar. Deus está ensinando aquele povo que Ele iria suprir todas as suas necessidades e eles deveriam aprender a depender de Deus. O final do verso 4 mostra exatamente isso, mas também é um texto que nós vemos lá em Deuteronômio,
Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, ele conta resumidamente tudo o que está acontecendo aqui, essas histórias. E Moisés vai dizer o seguinte, ele te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com o maná, que tu não conhecias, nem os teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Era essa lição que Deus estava querendo ensinar aquele povo. Deus estava testando aquele povo. O pão viria todos os dias, mas o verdadeiro sustento viria da boca do Senhor. Mas nós vemos aqui que, já propriamente aqui nessa história, Deus envia e dá instruções para aquele povo. Vai cair todo dia vai ter pão do céu para vocês. E vocês vão colher esse pão do céu, vocês vão pegar o suficiente para comerem no dia, e não pode colher mais, e não deve, colher menos. E aí, diante daquele teste, porque tudo ali era um teste para ver se de fato eles confiariam no Senhor. E nós sabemos a história. Deus diz para eles, na sexta-feira, no sexto dia, vai cair, vocês vão colher o dobro do que vocês pegam diariamente. E olha só, durante os 6 dias, vocês vão pegar, vão colher, e não é para sobrar para o próximo dia o maná. Vocês têm que comer ele no dia. Não, por que isso? Por que não poderia sobrar? Por que eles não poderiam pegar e guardar para o próximo dia? Porque seria uma demonstração de falta de confiança no Senhor. Eles deveriam confiar que o sol iria nascer e Deus iria prover para eles. Isso dia após dia, a não ser no sexto dia, que era quando Deus ordenou que eles colhessem o dobro. Por quê? Porque no sábado seria um dia para eles descansarem. É exatamente isso que nós vemos. Deus, no versículo 22, ele diz que ele proíbe colher no 7º dia, como um sinal de descanso. E faz sentido isso. Por que faz sentido? Eram escravos. Qual a escala de trabalho dos escravos? 7x7. Escravo não tem direito a férias, 13º, licença maternidade, não tem nenhum direito. O salário do escravo é a comida que eles comem. Eles não tinham tempo para descansar. Então Deus fala com eles, o 7º dia. No 7º dia vocês vão descansar, vocês não vão levantar nem mesmo para colher aquele pão que eu dou para vocês. Vocês já vão ter colhido em dobro. Ou seja, aquele 7º dia, aquele momento que Deus estava mostrando para eles, era um ato de libertação. Deus estava tentando mostrar para eles que eles deveriam mudar, eles deveriam entender que agora eles eram um povo livre e eles eram um povo de Deus. E esse descanso aqui nós vemos claramente que é uma graça divina. Descansar é graça de Deus. Deus estava dando descanso para eles, mas era um descanso que refletia o próprio descanso de Deus, porque até esse momento aqui não foi dado os 10 mandamentos, porque muitos se referem aos 10 mandamentos, mostrando lá que o 7º dia era um dia especial, um dia de descanso, e falam, está na lei, mas aqui ainda a lei não foi dada. E Deus estava falando com eles, quando eu criei tudo, o 7º dia eu descansei, eu santifiquei o 7º dia, e é por isso que vocês vão descansar. E Deus então ele faz esse teste e também antecipando o descanso eterno, o descanso que nós encontramos em Cristo, conforme Hebreus no capítulo 4 nos diz. Mas apesar de Deus deixar tudo bem claro, tudo explicadinho nos seus mínimos detalhes, o povo não, Alguns ali simplesmente não confiam em Deus. Uns não acham que
Uns acham, na verdade, que Deus não irá prover para o próximo dia. Então eles guardam. Diz o texto que aquele maná, aquele pão vindo do céu, doce como mel, ele dá bicho. Ele começa a dar bicho no dia seguinte. Aí chega na sexta-feira, não dá bicho. Aquilo que sobra para o sábado não dá. Mas acontece outro erro deles. Deus tinha falado, não saiam para colher, porque no sétimo dia não terá maná. Essas são as ordens claras, explícitas. O que o povo faz? No sétimo dia, amanhece, e eles vão lá ver se tem maná. Se Deus deu o pão, mas Deus já tinha falado, no sétimo dia não terá. E eles demonstraram ali uma falta de confiança. Deus não vai cumprir a sua palavra, mas de fato Deus cumpre, e eles saem para colher, mas Deus diz, esse é o dia de descanso, não vai precisar colher. E o capítulo ele termina, mostrando essa história, mas também nós vemos orientações do Senhor. O versículo 33, vemos o Senhor mandando eles pegarem um pouco desse maná, guardarem em um pote, para que pudesse servir de testemunho para as próximas gerações, para que eles possam ver o pão que Deus sustentou durante 40 anos, mais de 1 milhão de pessoas em um deserto. Deus sustentou o seu povo, e aquele maná que seria guardado, seria como testemunho para as próximas gerações. Meus irmãos e minhas irmãs, assim como Deus, Ele sustentou o seu povo, lá no deserto, com um pão que desceu do céu, Deus, o Senhor também, nos deu um pão. A palavra de Deus fala que Jesus, Ele também desceu, não para alimentar barrigas famintas, apesar de Ele ter feito isso em algumas ocasiões, alimentando mais de 5.000 homens, mas a Bíblia fala que Ele desceu para alimentar e dar vida a pessoas, a almas famintas. O próprio Senhor Jesus, Ele declarou, eu sou o pão da vida. E este maná que nós vemos aqui, um pão que desceu do céu, ele é uma imagem poderosa do próprio Jesus. Ele aponta direto para Jesus. Nós vemos lá em João, no capítulo 6, que quando Jesus Cristo, Ele está ali diante de uma grande necessidade, o povo está lá ouvindo Ele durante vários dias, e Ele fala, eu não posso mandar essas pessoas embora com fome, é onde que eles vão conseguir comida? E diz que Ele multiplica 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 homens. Mas depois desse grande milagre, desse grande sinal que o Senhor Jesus Ele realiza, alguns ali se levantam contra Jesus e eles discutem e falam, nos apresente mais sinais, nós queremos sinais que de fato o Senhor diz ser quem é, diz ser quem o Senhor está dizendo que é. E aí eles queriam que Jesus provasse novamente, alimentando eles diariamente com aquela multiplicação de pães. E qual que foi a resposta de Jesus? João 6, versículo 32. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o meu Pai quem vos dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Jesus, Ele aqui está se apresentando como esse verdadeiro maná, como o verdadeiro pão do céu, porém muito superior ao maná, aquele pão que Deus sustentou o seu povo no deserto, porque Ele é o pão do céu, conforme eu disse, que não somente sacia a fome física, mas sacia a espiritual e a eterna. E meus irmãos e minhas irmãs, quando nós olhamos para essa história do deserto e como Deus sustentou com o pão do céu, e olhamos para Cristo, que é o verdadeiro pão do céu, nos mostra como nós devemos receber a Cristo na nossa vida.
da mesma maneira que o povo recebia, seguindo as instruções e aceitando e se alimentando de Cristo diariamente. O maná foi uma provisão de Deus ao seu povo. Porém, o que? Era provisório. Cristo, Ele é o pão que sustenta a alma por toda a eternidade. É nesta vida e na vida vindoura, Cristo é o nosso pão que desceu do céu. E se Cristo é esse verdadeiro sustento, como essa verdade pode afetar a nossa vida hoje, de forma bem prática? E eu vi aqui nesse texto, e eu vou trazer para a igreja, pelo menos 4 lições que esse texto nos dá de forma bem prática. A primeira lição é a respeito de dependência. Conforme nós vimos, conforme eu já havia dito no texto, Israel, ele dependia do maná diariamente. Ele deveria confiar no Senhor diariamente para suprir as suas necessidades. Isso nos mostra que nós também, o Israel de Deus, Israel hoje, a igreja, deve confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades, pois Ele é fiel. E aí você fala, que tipo de necessidade que Deus Ele supre? E que eu devo depender dEle? Todas. Desde as necessidades físicas, eu sempre falo isso quando eu vou no hospital, eu falo, esse medicamento que está sendo aplicado em você, ele só vai ter o verdadeiro efeito se Deus abençoar, porque se Deus ele não abençoar, até mesmo esse remédio, ele não vai ter o efeito. Ou seja, nós devemos depender de Deus para tudo, para o alimento, conforme nós oramos, a primeira oração é o que eu tenho costume de fazer. Deus, obrigado, nós agradecemos ao Senhor por levantar esta manhã. É Deus que nos sustenta todas as manhãs. Você já parou para pensar que teve pessoas que não levantaram nesta manhã? Teve pessoas que levantaram e foram direto para o hospital. Ora, alguns porque estavam passando mal, outros porque um dos seus familiares estavam passando mal. Ou seja, Deus, Ele nos sustenta e nós devemos confiar em Deus em todas as nossas necessidades. Necessidades emocionais, necessidades espirituais. Tem muita gente que acha que não precisa de Jesus, que não precisa vir à igreja, que não precisa ouvir a palavra. Essas pessoas, elas estão equivocadas. Elas precisam. E que Deus desperte cada um de nós para que possamos entender e que cada manhã nós possamos orar a oração do Senhor. Senhor, dá-nos o pão de cada dia. Senhor, nos dá o que eu preciso hoje, o que eu necessito hoje. Que essa seja a sua oração. Mas uma segunda lição que nós podemos aprender, que é sobre descanso. Nós vivemos em um mundo acelerado. O ritmo cada vez é acelerado. A nossa agenda sempre está cheia. Há pessoas sofrendo por esgotamento, e é um nome bem bonito, eles chamam de burnout, mas é o excesso de trabalho, é o excesso, de atividades. E por isso, meus irmãos, por causa daquilo que nós vemos na vida de muitas pessoas, essas doenças que elas estão sofrendo, porque nós vemos essa ansiedade das pessoas procurando, nós devemos aprender a descansar, e é isso que o texto nos ensina, que nós precisamos aprender a descansar fisicamente, mas também espiritualmente, quando nós lembramos que é Deus que está no controle, porque descansar fisicamente às vezes parece até ser fácil, bom, é só eu não trabalhar e eu ficar em casa, mas e descansar mentalmente, espiritualmente? Confiar que Deus está no futuro, não se entregar ao medo, não se entregar à ansiedade. Esse texto nos convida a confiar em Deus desta maneira. Deus, Ele está no controle do amanhã, por isso eu não preciso temer, eu não preciso ficar ansioso. Mas voltando ao descanso físico, nós temos um princípio, o descanso pelo menos uma vez na semana. Nós devemos procurar
nos desconectar do trabalho, assim como Deus também descansou, assim como Ele disse para o povo que eles deveriam descansar. Nós devemos pegar esse tempo onde estamos descansando do trabalho e buscar mais intensamente a Deus, porque até o momento era simplesmente para eles não colherem o maná, mas no futuro nós vamos ver que nesse tempo, aonde agora parece estar um pouco ocioso, porque Deus não deu nenhuma instrução do que era para fazer, no futuro Deus vai dar, Deus vai mostrar para eles o que é para eles fazerem nesse dia onde eles vão descansar das suas obras, que era a adoração, que seriam as festas, ou seja, uma busca intencional do Senhor. E é por isso que nós devemos aprender isso, separar um dia para o Senhor, e normalmente nós fazemos isso no domingo. Nós temos um dia de folga, e nós devemos aprender a fazer isso também com o celular, deixar o celular de lado, ser mais participativo na vida familiar, parar um pouco, observar o céu, observar a natureza, obras das mãos do Criador. Ou seja, meus irmãos, descansar é também adorar a Deus. O sábado no deserto não era apenas uma pausa no trabalho, conforme eu disse, mas era um ensaio, era uma preparação para o descanso eterno que Cristo nos oferece. É Jesus que diz: vinde a mim, vocês que estão cansados, vocês que estão sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Terceira lição, sobre gratidão. Nós vemos claramente que o povo não era alguém grato. Eles murmuravam. Apesar de Deus sustentar, apesar de Deus fazer milagre, eles murmuraram. Ou seja, ao invés de nós murmurarmos, reclamarmos daquilo que nós não temos, daquilo que nós não conseguimos, daquilo que deu errado, nós devemos fazer o quê? Agradecer a Deus por aquilo que Ele já nos deu. E aí, de forma bem prática, ao chegar em casa, o que você pode fazer? Pegue um pedaço de papel, pegue o seu celular e escreva lá: Senhor, no dia de hoje eu sou grato ao Senhor por isso e por isso. Olhe para o seu dia, olhe pela sua semana e seja grato ao Senhor. E por fim, a última lição, quarta e última lição, nos mostra claramente que esse maná é um símbolo. Esse maná que Deus estava sustentando, esse pão do céu, era um símbolo. Assim como os israelitas se alimentavam do maná, nós precisamos nos alimentar diariamente também de um maná. Palavra de Deus. Nós precisamos aprender a lição que eles não aprenderam. Deus queria mostrar para eles que nem só de pão, arroz e feijão vivia o homem, mas de toda palavra que procedia da boca de Deus. Ou seja, todos os dias, meus irmãos, nós devemos buscar ao Senhor na palavra, nós devemos buscar ao Senhor comunhão com Cristo por meio da oração. Conforme o mesmo texto diz, nem só de pão vive o homem. A gente não vive somente das coisas materiais. O homem também precisa de alimento espiritual. É esse momento que nós estamos tendo aqui, de parar, de ouvir, de alimentar a nossa alma, o nosso espírito, por meio da palavra de Deus. Nós precisamos disso. Nós precisamos ser alimentados, abençoados, nutridos, fortalecidos pela palavra de Deus. Concluindo então essa mensagem, seja no deserto ou na abundância, Deus nos convida a confiar nele. Ele é o nosso provedor, mas também é o nosso descanso. Que possamos olhar para Cristo, o verdadeiro pão da vida, o pão do céu, e aprender a viver em gratidão, viver em dependência. Jesus mesmo disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. O vosso Pai Celestial, aquele que cuida de você, sabe tudo o que você precisa. Que o Senhor nos ensine nessa noite a colher o maná diário, todas as manhãs, que possamos confiar, descansar e agradecer. Que isso aconteça em sua vida. Essa é a minha oração, meu desejo para cada um de você. Que Deus ele possa de fato mostrar e você ser um testemunho vivo
de que encontrou essa saciedade, esse sustento em Cristo. Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça hoje e sempre.